Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, sem o Pedro, porém com um convidado muito especial, André Arruda, o diretor de fotografia do Canal Meio, meu amigo há muitos anos, um grande, grande fotógrafo brasileiro, eu ia dizer aqui do Rio, mas achei que seria redutor, porque ele é realmente um grande fotógrafo, ponto, period, né? E ele tem grandes projetos e ele acaba de fazer a direção do primeiro documentário do canal. Mas essa nossa conversa vai passar por isso e vai passar por várias outras coisas. André Arruda, você, como eu, você um pouco menos do que eu, vem da idade da fotografia do filme Lascado, né? Preto e branco. Da fotografia a vapor. Como é que foi essa evolução para você que é profissional, que trabalhou com isso sempre intensamente? E em que ponto a gente está, em que momento nós estamos, essa altura do campeonato? Com inteligência artificial, com esses desenvolvimentos todos de tecnologia nas câmeras? Em primeiro lugar, madrinha, eu chamo você de madrinha, né? Por causa do meu livro, que se não fosse você, não teria nascido aquele livro. Mas esse é outro assunto que a gente vai falar, pode falar um dia. Cara, fotografia, para mim, sempre foi algo relativamente presente na minha casa, entendeu? Meu pai gostava de tirar fotos com uma cópia japonesa da Rolleiflex, que era Beautyflex. Ah, eu me lembro disso. Beautyflex. Era uma Rollei japonesa. Um dia a câmera caiu no chão e quebrou. E eu adorava ficar com aquilo, sempre gostei de cinema. Isso, minha mãe era uma cinéfila, então a gente ficava vendo filme sem parar e sempre gostei. Eu acho que a transição para mim foi muito fácil, porque eu sempre gostei de tecnologia. Eu comecei na faculdade, engraçado que eu não queria ser fotógrafo. Nem imaginava, eu queria ser músico. Eu toquei baixo muito tempo, comecei a tocar baixo com 13 anos, 14 anos. Muito insuflado pelo rock, né? E quando quis ver ao Brasil, então aquela criançada toda ficava olhando, que eu achei o baixo legal e tudo, não entendia nada para que servia um baixo. Você vai tocar guitarra, ou você vai tocar baixo, tipo ser goleiro. Eu adorei aquilo, ia tocar baixo ou bateria, duas coisas que eu gosto. E na faculdade de jornalismo que eu fiz, vamos ter a cadeira de fotojornalismo. Legal, vamos fazer. Eu sentei, nunca vamos esquecer desse momento. Até então a fotografia era uma coisa meio morta para mim, mas eu não estava muito feliz com a questão só de escrever. Queria algo que eu não... Sabe, aquela história, você tem uma ansiedade por algo que você não identificou. E aquele momento, eu não me esquecer, quando o professor começou a fazer a projeção de slides de reproduções do Cartier-Bresson. Nunca esqueço esse momento, você fica arrepiado. Fica olhando na parede. Que é isso? Que maneira de ver o mundo é essa? De você recortar o mundo tão perfeitamente, com tantas simetrias, como se tivesse uma tesoura. Eu sempre digo que fotografia é uma tesoura que você recorta as coisas de uma maneira muito particular. E eu perguntei, mas o que é isso, professor? Isso é o Cartier-Bresson, o francês, assim, tem outras coisas. Eu quero estudar, e aí foi só prejuízo. Aí é só prejuízo. E aí eu me lembro que eu fiquei apaixonado, tinha a câmera da faculdade, que eram obviamente limitadas, né, o uso, eu fiquei, aí perturbei meu pai para comprar, e comprou-se uma câmera, uma Minolta, era uma câmera muito limitada, e era filme. Por não ter dinheiro, e era muito caro revelar, eu comecei na faculdade ensinou-se a revelar o próprio filme, e tinha aquela mágica, né, de você ver o papel nascer na química. Aquilo era lindo. Esse é um momento que só quem teve contato sabe o quanto isso é bonito, né? Era lindo. E, obviamente, aí você vai crescendo em tecnologia, fiz muita coisa em preto e branco. Muito engraçado que meus primeiros 10 rolos de filme, os primeiros 20, são parte do ensaio que eu faço, um trabalho com os pescadores de Copacabana. Até hoje, essas fotos eu acho maravilhosas. Eu me lembro desse teu ensaio perfeitamente. Tá sendo feito ainda, está sendo feito.
Isso é uma coisa que a gente pode Olha aqui, falar. era filme rebobinado. A gente tinha rebobinado, a gente comprava Lembra? as latas de filme, 30 metros, e rebobinava porque o filme rebobinado era mais barato. Exatamente. Você aproveitava os rolinhos usados, para quem não sabe, né? E você, no escuro, rebobinava aquilo, tinha uma sensibilidade, e era mais barato. Tinha uma caixa preta com uma coisa preta. Tinha. Para as mãos você botava a mão lá dentro, você tirava. Era caro. Tirava. Você comprava na Fomar. Isso mesmo. Na isso mesmo. Fomar, As Rua coisas... São José. Eu já consegui rebobinar filmes, pra você ter uma ideia, eu fazia isso. Diz que você é fotógrafo, você Sim, tira foto. todo mundo fazia isso, né? Quando a gente começou. Era caro, o filme era caro. Eu me lembro de sair para coisa do jornal com um rolo de filme, e o pessoal não me dá mais porque eu ia só quebrar o galho mesmo. E no rolo são 12 fotos. Hoje em dia a gente sentou a mão na câmera, são 10, né? E aí na faculdade, aí a música foi ficando para trás. Eu me lembro que fui tocando baixo, as primeiras experiências com música, eu fui gravar com um cantor, que era muito ruim. Música para mim é uma coisa muito sagrada, né? Hoje, praticamente, o meu hobby é a música, né? As coisas que você vê no YouTube, quando eu vejo, eu estou vendo gente falando sobre baixo, sobre cello, gosto muito de música clássica, então eu ouço... Sabe, eu gosto dessa exegese da música, do Kraft, aquele filme Tar, com a Kate Blanchett, eu vi, acho que, sei lá, 10 vezes, eu acho aquilo... Eu gosto da música. A gente gosta do que a gente não faz, né? Então, profissionalmente, a música ficou num canto especial, porque eu acho que eu não gostaria de tocar o que eu não gosto. Eu teria esse problema. E fotografia eu faço, sempre acho a maneira de... Eu fui fotografar uma vez uma dupla sertaneja. Eu não gosto de sertanejo, mas eu consegui entender iluminar aquela dupla e fazer. E ficou legal, não ficou ruim, não. Não sei onde foi a dupla também. Mas... desse material que eu fiz sozinho, e na faculdade eu fui para o Jornal Brasil e mostrei lá, e demorou um ano até entrar no Jornal Brasil, mas até então tinha feito o estilo de um filme chamado Era Uma Vez, o único filme da Era Collor, que não foi o da Carla Camurati. O da Carla Camurati foi aquele do... Foi um filme histórico da Carla Camurati, não foi? Foi um filme sobre o Dom João VI. Uma coisa assim, É. Com a Marieta Severo fazendo a mulher do... Fazendo a Dona Maria Louca, né? O Era Uma Vez, do Arthur Uranga, é um filme que eu acho que podia ser resgatado, que ele pegou toda a herança dele e investiu no filme, para ser um Senhor dos Anéis brasileiro. Então tem uma coisa de uma pureza muito grande do filme. Eu lembro que eu fiz fotografia de cena, e aí depois fiz assistência de iluminação, ainda meti no roteiro. Era só molecada, o roteiro. A gente mexeu, o que você acha? Não, escreve isso aqui. Então foi uma energia boa. Depois entrei no Jornal Brasil. E ainda que era a nossa agência Magnum, né? A Magnum é uma agência francesa, né? Para quem não sabe, uma agência francesa que foi digamos assim, até hoje não tem mais relevância que teve, mas foi tipo o Vaticano dos fotógrafos. Continua sendo. Foi a agência do Roberto Capa, né? O Salgado teve lá, então foi presidente até. E ali, quando você vê, você está na presença você está no mesmo lugar com o Evandro Teixeira. Nosso querido, saudoso, meu amigo, irmão. Maravilhoso. Evandro Teixeira. E aí você vê que concorrência, não era, sem exagero da palavra, era brutal. Era brutal. E era, às vezes, desleal. Imagina um ambiente masculino nos pós-anos 90. Que Márcia Folheto, fotógrafo, definiu bem que era borracharia, né? E era mesmo. Ela nunca trabalhava, mas as fotografias eram masculinas, isso mesmo, né? Não machistas, porque nem se discutia, era masculino, era um vestiário, era uma torneirinha mecânica, uns estivadores ali. E era divertido porque você tinha desde o cara que veio da faculdade, como eu, Leite com Pera, Rogério Reis, que estudou na Suíça como editor, até o cara que foi ex-motorista e sabia fotografar, entendeu? Então era um jogo de sobrevivência também. Mas aí, para a gente falar, que eu falo muito taquara, então pode me cortar. Pode deixar por enquanto. Eu peguei o preto e branco no Jornal Brasil, depois teve a mudança para a cor, que a mudança para a cor eu fui um dos responsáveis, por mero acaso, que a gente não tinha dinheiro e revelava num cantinho. Só que a página já teriam que ser em cor. Eu me lembro que eu fui fazer uma foto, um Zé Carioca chegando no Rio de Janeiro, olha só, Zé Carioca. E aí
tinha uma discussão que era a seguinte: se render, faz em cor. Quer dizer, se a pauta ficou boa, você achar, né? Então faz em cor. E eu não tinha. Aí eu me lembro que um fotógrafo do Globo me emprestou um filme de 12 poses. Eu fiz o Zé Carioca na praia de Copacabana, abrindo os braços, né? E eu descobri que eu peguei na mão do Zé Carioca, atravessei a Avenida Atlântica, ele ficou no Hotel Meridian ali, que hoje eu não sei qual hotel é. Vamos, let's go, Joe. Let's go, take a picture on the beach, assim. Aí fica assim, aí ficou a assessora assim. Quando eu peguei a mão, era uma moça. Você sente que a mão... Eu falei assim, you're a girl. Aí o Zé Carioca falou... atravessamos ali, fiz uma foto de braço aberto em cor. Aí, fez em cor, que bom. Aí, dia seguinte, agora tudo em cor, hein? Aí, assim, beleza, André? Obrigado. Quer dizer, então foi uma coisa... Tudo no Brasil é meio na cambulhada, né? E teve a revolução das Canons com foco automático, que foi uma coisa que eu peguei muito rápido. Teve fotógrafos que vão ficando para trás, né? Isso é coisa... Me lembro agora, não sei se pode... Isso é coisa de bicha, foco automático. Tinha aquela coisa, né? Eu me lembro que um fotógrafo falou, esse Salgado eu quero ver fazer Maracanã com 400. Mas você, olha, essa mentalidade é uma coisa de louco. E sempre existiu, né? Quer dizer, antes você tinha um preconceito do pessoal que usava chapa de vidro. Primeiro você tinha dos pintores contra os fotógrafos. Sim. Depois você tinha do pessoal que usava aquelas placas de vidro com os que usavam rolo de negativo. Sim. Ou que usavam mesmo o negativo inteiro, mas de celuloide, né? Foi primeiro chapas, né? Mas as chapas... Que emulsionava-se a chapa, depois a Kodak começou a vender as chapas emulsionadas. Aquelas chapas que começaram... isso aí é coisa... Não é coisa de gente séria. Depois o rolo de filme, depois o 6x6 e para 35. Que era o pessoal da Cruzeiro... Tinha esse problema, não, eu faço 6x6, não faço 35. Pois aí o Zé Medeiros, se não me engano, falou para o Evandro Teixeira que para enganar ele fazia de Leica, que era mais rápido, né? Ele mandava cortar o laboratorista fazer a foto quadrada. Aí o editor viu, isso, olha a qualidade. É outra coisa, Parece até aquele baixista, o Lee Skeller, aquele barbudão que tocou com James Taylor. Ele ia lá... Aí já não sei te ajudar. Ele chegava o baixista e falou, poxa, Lee... Não tá bom o som, você não tem outro baixo? Ele, eu pus um negócio aqui, ele mandou fazer uma chavinha, ele fez uma chavinha que não era nada, ele, vê se melhorou. Agora sim, não era nada. Ele apenas fazia, disse que então tinha sempre teve esses truques. Mas no jornal teve o autofocus, que foi uma coisa que eu peguei muito rápido, e aí quando teve a mudança para o digital... Já depois que eu fiquei 7 anos no JB, depois fiquei 2 anos no Globo. Quando começou a conversão para o digital, para mim foi muito rápido, porque eu já fazia... Quando chegou os scanners pequenininhos de negativos, você chegou a ver isso? Cheguei. A Nikon tinha os scanners, todo mundo comprou aquilo. Aquilo era maravilhoso. E aí você no computador que tinha 8 GB de memória RAM, sei lá, não, 16 MB de memória RAM. Eu me lembro até hoje. Para que isso tudo? Não, era uma coisa, né? Era superdimensionado. Negócio assim. Aí, aqui, quando surgiu o scanner, só para essa ideia muito simples, quando surgiu o digital, parece que eu peguei o scanner, que era plano, e fiz assim, com uma lente. Toda a mecânica do RGB, daquela mecânica, foi muito simples, entendeu? Então, e ao mesmo tempo foi ficando gente... É muito interessante, sempre vai ficar gente para trás nas descobertas. Isso não é fotografia. Teve até um curador que falou... Isso não é fotografia, isso é imagem numérique. Fotografia tem que ter o filme. Pode ser, pode não. Para mim, a coisa mais interessante de acompanhar na fotografia nesses últimos tempos, no tempo da era digital para cá, é o que nós perdemos, porque algumas coisas nós perdemos. Sim. Então, quando você tinha foto preto e branco, você tinha uma Hasselblad, você tinha uma Rolei, você tinha um foco que realmente era um foco de cortar com a navalha, né? Você pegava você tinha até medo de encostar naquele foco de tão agudo que ele era. E com as chapas de vidro, que eram inacreditáveis? O meu avô, ele retocava chapas de vidro, você imagina. Ele era um fotógrafo de chapas de vidro e o retoque era feito... naquele negativo, com pincel, assim, uma versão bem arcaica de Photoshop.
E se usava muito. Quem fazia isso era a equipe do George Orwell, aquele fotógrafo... Sim, de Hollywood. De Hollywood, daqueles retratos. Quem fizer aí, faz um Google. Retratos que são até hoje magníficos, né? E eram chapas 8x10. Eu tenho um amigo que ganhou do marido dele, mora em São Francisco, ele ganhou de presente do marido uma vez, no aniversário, uma foto do Rurel. O Rurel estava velhinho, o marido dele era um cara metido com cinema. O Rurel fotografou ele? Olha! E foi uma coisa tão curiosa, porque ele é uma pessoa da minha idade, naquela época a gente tinha, 50 anos, sei lá, 40, 50 anos, e o cara fez a foto como se fosse uma antiga foto de Hollywood. Você olhava para ele, ele parecia... câmera grande, com um negativo grande. E a foto, você olhava, você achava que era algum parente dele que tinha feito cinema em Hollywood, porque a cara ficou diferente, a luz era diferente, né? Agora, eu acho que a gente está se acostumando a um foco menos preciso, né? A uma definição mais, vamos dizer, flu. Porque tem muita... Você se lembra... Como é que funciona essa coisa da cabeça da gente? Até outro dia, você não mostrava na televisão nada que não fosse feito com câmera de vídeo profissional. Estou falando dos telejornais. Excepcionalmente, sei lá, caiu um avião e alguém tinha feito um Super 8, você mostrava aquilo, mas era excepcional. E hoje você vê que todo telejornal tem gente entrevistada através do telefone. As cenas que as pessoas capturam com seus celulares está valendo. É evidente que os celulares estão muito melhores do que jamais tiveram em termos de fotografia, mas ainda estão longe de ser o que era aquela câmera. A gente fez um caminho muito comprido para chegar num ponto curioso, né? Eu acho que a história da fotografia sempre foi uma história da rapidez. Se você pegar todo o processo fotográfico, sempre o objetivo foi ser quase uma busca pelo imediatismo, né? Se for pegar o trabalho do Marc Ferrez, que a gente sabe que é um fotógrafo, filho de francês, fotografou o Rio de 1890 e poucos, 1860 até o começo do século XX, ele morreu em 23, eu acho. 23, 25, não me lembro, por aí. Cara, ele tinha um pequeno vagão e ele emulsionava a chapa, colocava e fazia. Né? Nos pescadores, eu fiz uma amostra em 23, quando a colônia Z13 do posto 6 fez 100 anos, e a gente quis fazer uma coisa para firmar aquela presença dos pescadores ali. E no Instituto Moreira Salles eu usei 2 fotos do Ferrez de 1892. 1892. As fotos são perfeitas, a reprodução do IMS é muito boa, do Instituto Moreira Salles, e o mais legal foi a reação dos pescadores em relação àquilo. Entendeu? Mas espera aí, já existia isso aqui? Já. E a qualidade é, como você falou, um corte a laser, né, do foco. E as fotografias em preto e branco sobrevivem. As fotografias a cores, porém, sobretudo as que a gente fez nos anos 80, 90, sim. Morreram todas. A não ser que você mantenha, como eu tenho cópias ainda em cor, mantenha as cópias em caixa fora da luz, fora do oxigênio, essas sobrevivem. Agora você tem que manter fora. Um dos motivos que o Salgado, por exemplo, o Sebastião Salgado, converte todas as fotos editadas, que ele faz digital há muito tempo, ele converte em filme, né? Não sei se você sabia. Ele tem filme writer, ele converte para aquilo ter uma perenidade. O negativo em prata, aquilo não é orgânico, né? É metal. Então, se você não expuser na luz ou no ar, aquilo não vai oxidar, né? Que as pessoas acham que oxidar vem de contato com oxigênio. Então, é uma maneira de preservar. Hoje, como é tudo digital, eu tenho 2 programinhas, 2 softwares gratuitos de monitoração de HD. Toda semana eu faço uma varredurinha ali nos HDs para ver se está tudo ok. A coisa de 2 anos apitou que estava apitou um red flag ali. Eu falei, opa, vamos trocar. Aí botei um HD, você esfria, né, o HD. Botei do ar-condicionado um tubo, você vai esfriando, salvou tudo. Salvou tudo. Então a gente tem essa loucura. Agora, em relação do foco,
falando aqui do meio, quando a gente foi fazer esse documentário aí do Democracia, a opção pelo 4K e por câmeras boas e por equipamentos de qualidade foi para ter essa qualidade, aquilo que uma vez conversando com o Pedro, assim, quality pays, qualidade ela paga, especialmente quando você vai ver depois na edição, a cor vem, entendeu? Você tem uma estabilidade de cor, você tem uma qualidade das pessoas, as pessoas ficam mais bonitas, entendeu? O entorno fica melhor. E ainda assim, se a gente for falar de mais movimento, cinema hoje tem autores, tem cineastas que gostam de trabalhar com filme. O Christopher Nolan, do Oppenheimer, gosta de filme. Você gostou de Oppenheimer? Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu não assisti. Eu não gostei. Está lá para ser assistido. Eu achei um exagero. Gravar aquilo naquele negativo gigantesco, achei que não... Agora vai ter esse filme agora, O Brutalista, está indicado ao Oscar, que o cara fez em VistaVision, que é o negativo deitado. O cinema, o negativo é em pezinho, né? Para quem não sabe. O VistaVision é o negativo deitado, como se fosse uma câmera de 35. E aí muda a relação com a imagem. Muda a relação com a imagem. Aí hoje as câmeras têm, você digital, você tem câmera de 4K, 6K, 8K e estão lançando 16K. Isso a gente já nem enxerga no olho. O olho humano não tem... Isso é para efeito especial. Bom, porque a gente nem chega lá. Não chega. Eu me lembro que eu fiz uma vez, uma empresa de TV, fez um screening, né, de 8K para 4K. Cara, eu estava um grupo grande, a gente ficou vendo aquelas TVs grandes, 70 polegadas. Eu vi um screening desses em Copa do Mundo ou qualquer coisa assim, que o pessoal estava fazendo, inclusive, a primeira transmissão ao vivo, em 8K. Eu li. Você viu 8K, eu li. Eu te juro que se a minha vida dependesse de dizer qual é 4K e qual era 8K, a minha chance de estar morta era 50%, porque eu não tinha ideia. E agora, eu acho curioso como é que essa é uma evolução cultural, né? Como a gente vai se acostumando com... Olha, a questão dos filtros, por exemplo, é uma coisa que a gente, como fotógrafo, eu nunca me denomino fotógrafo, porque eu trabalhei pouco com fotografia, mas me considero fotógrafa esporádica, digamos, uma fotógrafa acidental. Agora, a gente não aceitava mexer nada na fotografia, né? E eu acho que para foto jornalística ainda isso continua valendo. Eu acho que sim. Mas a gente tem uma geração que está crescendo que já não vê nenhuma diferença em filtro, falta de filtro. Eu não sei qual é o caminho que a gente vai ter por aqui, porque, inclusive, com a inteligência artificial e com fake news e com a possibilidade da gente manipular as imagens, aonde que vai ficar a confiança das pessoas na imagem, sabe? Quer dizer, porque... Eu acho que já está acontecendo isso, mas tem um outro lado da moeda. Por exemplo, quando o Tom Cruise já vai por uma estratégia de marketing e de criar uma ansiedade ao produto. Quando o Tom Cruise faz um making-off dele pulando de moto, né? E quando ele pula de uma Missão Impossível, ele pula de moto, vai e abre um paraquedas e diz que aquilo não tem CGI, não tem computação, você já fica mais interessado em saber que aquilo é realidade do que um cara pulando de moto em efeito especial. Eu acho que a realidade ainda coloca um sabor especial, mais ou menos. Eu acho que a gente podia comparar isso à comida, né? Um prato bem feito é melhor do que um prato de fast food que a gente compra no supermercado, um prato que você põe no micro-ondas. Mas você sabe de uma coisa? É que eu acho que a gente está caminhando para um momento em que você não vai saber o que é fast food e o que é comida verdadeira. E a gente já não está ligando muito, essa que é a verdade. Você vê essa mania dos celulares que fotografam a Lua. Esse case é ótimo. Esse case da Huawei eu acho maravilhoso, porque o que é o case da Huawei? A Huawei
lançou um celular que podia fotografar a Lua. Então você apontava seu celular para a Lua, você fotografa a Lua, e a Lua saía linda com todas as suas crateras e mares e montanhas, tudo que a gente vê na Lua, numa boa foto feita com uma tele desse tipo aí para mais. Né? Olha, evidentemente ali é uma inteligência artificial que diz Lua, inclua essa imagem aqui. E a Lua, de acordo com aquela data, fazia os celulares tinham uma geolocalização. Não é difícil. Isso é o tipo do troço que é facílimo de você fazer com inteligência artificial. E a minha pergunta para mim mesma em relação a isso é uma fotografia ou não é? É válido ou não é? Tudo bom, tudo é válido, mas dentro de retrato da realidade, dentro de reproduzir a realidade, porque qual é a realidade que a gente está reproduzindo a rigor, né? Eu vi a Lua, na verdade eu vi a Lua muito melhor do que eu consigo fotografar a Lua com qualquer ferramenta. É uma imagem exatamente igual àquela que vai sair no meu celular. Aliás, a do celular sai melhor porque eles dão um close na Lua. Não é o que eu fotografei, mas é o que eu fotografei. Ou digamos, não é o que eu fotografei, mas é o que eu vi. E aí? Aí eu acho o seguinte, se eu não me engano, por favor, cartas para redação, eu acho que na França, a fotografia não é aceita como prova. E eu concordo com isso. Mas total. Porque é um indício, é uma fotografia, no máximo é um indício. Quando a fotografia forense, por exemplo, você vai fotografar, tem uma cena de crime, coisa e tal, o pessoal usa quem nunca viu, usa umas réguas, já viu? Centimetradas para isso de cor. Isso coloca ao lado do objeto, da mão, para justamente você ter uma dimensão daquilo, e a luz é zenital. O que é zenital? É uma luz direto ao objeto, sem nenhuma, não tem arte. Sem sombra. Sem sombra. Por quê? Porque você não pode ter discussões, a sombra não pode ofuscar um detalhe, a coisa. Eu acho que a gente caminha, e cada vez mais fotógrafos estão fazendo making-offs deles mesmos nas situações. Entendeu? Eu tenho visto muito isso também. Tem isso. Um caso aquele, que foi o caso do surfista, do surfista brasileiro Gabriel Medina, não foi daquela onda? Eu não sei se foi ele, mas aquela foto é maravilhosa. Esqueci quem fotografou, até fiz. E as pessoas dizendo que era mentira, que era Photoshop, e o cara... O cara em pé e a prancha ao lado dele, absolutamente genial. E teve aquele outro cara também que fotografou, eu esqueci, o surfista com a lua. Não me lembro também daquele caso. Essa foto não me lembro. Foto extraordinária. Cara, o cara ficou estudando aquela porcaria, vendo localização da Lua, foi lá, deu certo. Eles disseram que era mentira. Ele teve que fazer um filminho dele. Então, acho que ele está caminhando para esse lado. Eu não gosto das coisas muito... Eu acho que inteligência artificial ainda vai acontecer uma desgraça. Eu sou meio kubrickiano na história do mundo. Eu acho que é sombrio. Eu acho que vai acontecer uma desgraça. Eu acho que ainda vai dar uma desgraça no mundo... Por isso, não sou muito amigo da inteligência artificial como conteúdo das coisas, não. Porque é muito... Daqui a 10 anos, imagina a qualidade que você vai fazer com as coisas. Não precisa chegar a 10 anos. Não consigo. Hoje já tem, com qualidade, você faz. Já é difícil ver certas coisas. Imagina, você vai fazer filmes... Por exemplo, no outra série que eu trabalho, sobre retratos de atletas femininas fisiculturistas... É uma série maravilhosa, maravilhosa. Tem sempre uma música, eu faço os vídeos, depoimentos dela, até para dar uma voz, né, para ter uma alteridade nesse processo, não ficar sempre não, tem que ter uma alteridade. Eu estava com dificuldade, uma trilha. Eu vi umas trilhas brancas, umas coisas... Aí me indicaram um software, um site que faz trilha sonora. Aí eu botei lá, Beethoven, quarteto de cordas, triste, mas com algum momento com cordas. Eu fiz um prompt, menina, que ficou bom. Não é que ficou bom. É muito assustador, né? Eu fiquei assim, eu falei, cara, isso não tá ruim, não. A gente conhece música, e quem conhece música de ouvir o instrumento, de perder tempo batendo bateria, afinando, de saber que tem um alto-falante e outro, de ouvir
tive essa sorte de ouvir orquestras muito de perto. Você sabe o que é uma corda, um arco passando na corda, você sabe o que é aquele calor, né? Tem um calor que o instrumento dá. Eu falei, cara, tá bom. E para o que se destinou, tá bom. O celular, por exemplo, eu uso o celular para fotografar. Tem certas coisas que ele funciona. Não funcionava antes, mas funciona bem. Ele funciona e ele tem a grande vantagem que ele é a câmera que está na tua mão, sempre. Sempre. Então, a gente e é pequeno às vezes, né? É pequenininho, né? A gente tem capturado flagrantes que a gente não tinha antes. A gente tem visto coisas que a gente nunca tinha visto. E a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista sociológico, que é as pessoas narrando visualmente as próprias histórias, porque isso não acontecia muito. Quer dizer, até o momento da fotografia digital, por mais que você tivesse aquelas Instamatic e tal, aquilo não era uma coisa que as pessoas usavam no cotidiano. Aquilo as pessoas compravam para quando estavam de férias ou tinham aniversário em família, mas não era esse registro que a pessoa faz hoje de tudo que acontece na sua vida. Então, as pessoas estão contando as suas próprias histórias, estão dando um destaque ao que elas consideram importante nas suas vidas, nas suas casas, no cenário que elas frequentam. É muito curioso a gente acompanhar esse olhar e acompanhar também o nosso olhar de espectadores para as histórias dos outros, né? E aconteceu até o inverso, né? Porque antes era invasão de privacidade, hoje você tem a evasão de privacidade. Até demais, né? Tem coisas que eu não gostaria, nem precisaria ver. E o que causa você ter esses influencers aí, essas coisas, os caras literalmente ficam doentes com isso, né? Mas eu nem estou pensando neles, não, você sabe? Da pessoa comum, né? Eu estou pensando na pessoa comum, a manicure, a moça que trabalha ali na esquina, o camarada que trabalha no escritório. Essas pessoas que não têm um destaque, não têm milhões de seguidores, sei lá, tem... E para pequenos negócios tem a família deles ali, com que eles querem compartilhar e os amigos. É isso que eu penso, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente... O influenciador é sempre uma coisa artificial. Quer dizer, o influenciador está vendendo um estilo de vida, uma coisa... Mas dessa evasão, né? É, uma coisa aspiracional. Então, quero a barriga da fulana de tal. Não, mas aí você tem a Maria Joaquina lá que está fotografando o ônibus do dia, o salgadinho que comprou, os amigos que viu, o show que assistiu. Quer dizer, é um cotidiano que a gente não acompanhava tão de perto. E você também tem as pessoas que levam isso a um exagero total, né? Na parte da música, por exemplo, eu fico chocado. Tem gente que, para mim é bom, né? Que grava shows inteiros com o celular na mão. Isso é impressionante, né? Eu não entendo isso. Ainda bem que tem gente, porque é bom, porque eu gosto de ver, e com qualidade que não é ruim. Eu fico espantado. Olha, cara, o som tá bom, o negócio tá... Mas olha, o Grateful Dead deixava gravar, né? Isso já é antes dos telefones celulares. O que a gente tem de registro do Grateful Dead é quase tudo... Bom, né? Que bom. Eu ia dizer vídeo pirata, mas não é pirata, porque era autorizado. Não, cara, daí para mais, teve um cara uma vez fotografar, cirurgião plástico. Até se ele estiver vendo isso, por favor, queria... Aí a gente fotografei ele, não sei para onde. Tá? Ele assim, que interessante, né? Eu também gosto de fotografia. Eu falei, legal. Geralmente tem duas profissões que dão bons fotógrafos, piloto de avião e médico. É muito interessante. Já dei aula, não sei. Piloto de avião, acho que pelos detalhes. Pelos detalhes e pela facilidade de mexer com máquinas e tudo. E médicos, talvez. Advogados, não. Engraçado, não são bons fotógrafos. Olha que eu dei aula para muita gente na minha vida. É muito interessante isso. Na média, vamos falar na média, parece que é preconceito, você ser cancelado. Não, na média foi isso. E aí eu tô lá pelo médico, né? Vamos ver, né? Legal. Aí ele abre o computador, tinha um belo Mac, assim, uma coisa... Eu olhei assim, que ano é isso aí? Não, isso é Nepal 60, e já, hoje em dia, não sei, deve estar com 80 anos. Isso é Nepal 68.
E boas fotos, boa, sabe falar, não é um snapshot. Não, também, na última situação, fiquei para a Europa viajando, morei lá 5 anos, coisa e tal, gostei de fotografia, tive muita coisa. Tive Voigtlander, depois tive Holiday, tive Hasselblad, depois Leicas eu tive algumas, eu falei, dinheiro, né? Dinheiro. Aí eu falei assim, esse é o Beatles no Cavern Club. Eu falei, isso é o Beatles no Cavern Club? De Rolleiflex. Inclusive, botei o flash do lado aqui, eu falei, você tem quanto disso? Tem alguns rolos de filme, fiquei amigo do pessoal e tudo. Caraca! Não terminou. Aí ele disse, você gosta do rock? Eu falei, gosto. Então, esse aqui você vai gostar. Abre outra pasta. Eu falei, isso é Jimi Hendrix, na Ilha de White. Meu Deus! E aí o cara ficou, isso aí, não sei o quê. Você não está reconhecendo? Eu falei, não, peraí. Isso é Stones, na Inglaterra, num bar assim, tá o Mick Jagger, assim. Então, como tem dinheiro, né? Dinheiro compra, né? Acesso, a verdade é essa. Então, eu falei, cara, vamos fazer um trabalho. Depois, aí parece que teve um parente que morreu, não me lembro. Ele teve que, acho que deve ter sido algum filho ou filha, porque ele não estou podendo falar agora. E foi embora, ele morava fora e partiu-se aí, muda e-mail, né? Essa coisa não me lembro mais da história. Me lembro que mais eu passei em frente, era um Leblon, não tinha mais o médico, não estava lá há alguns anos. O cara falou, doutor, esqueça o doutor Roberto, tinha um nome no final meio alemão judaico, eu lembro disso assim, mas foi rápido, né? Então você vê, né? E era filme, assim, e era bem feito, e era bom, o cara tinha um talento. Se fizesse digital, talvez tivesse perdido isso. E outra coisa que eu acho que a gente perdeu no meio tempo e com as digitalizações, eu acho que foi o sabor da descoberta. Aquele prazer de tirar um disco da capa. Isso sim. Mudou, né? Porque a gente hoje conversa mundialmente sobre uma música. Mas olha, o caso das fotografias da Vivian Maier é... maravilhoso. É exemplar, né? Porque a Vivian Maier foi uma fotógrafa extraordinária, que trabalhou basicamente em Chicago. Era uma babá. Era babá, e ela saía com sua câmera na rua, ninguém sabia disso. E ela fazia fotos e fotos e fotos. E isso foi encontrado por alguém. Por um curioso que comprava fotos antigas, porque quando você vai nessas feiras de antiguidades, nesses brechós, às vezes tem. Alguém trouxe uma caixa de negativos. Não foi nem isso. Na Vivian Maier, o cara comprou o conteúdo de um armário daqueles de storage. Olha, não me lembro, foi isso. E ali estavam os negativos e as fotos. Viver é sorte, né, cara? Às vezes você olha assim Mas o fato é que se ela tivesse... Eu tenho quase certeza que a história é essa, mas isso é quase um detalhe como se chegou. Mas o fato é que se ela tivesse feito foto digital, a gente não teria. Não teria, porque estaria num computador velho e... Não, já tinha. Eu, aliás, penso quanta coisa se perdeu no mundo desde o começo da era digital. Eu já perdi de foto e botar em disco, que eu aderi imediatamente, né? Agora não tem jeito, né, Cora? Como é que você vai hoje comprar filme, fazer filme? Não tem, uma produção não tem mais como fazer. Agora, eu acho, quando faço a exposição, estou com uma agora no Museu Histórico da cidade, é propaganda, aí eu fiz uma que eu chamo de instalação gráfica. O que é? O espaço expográfico é muito grande, aí eu optei por fazer grandes adesivos mostrando as fotos dos bate-bolas do Rio de Janeiro. Que são teu projeto. É atual agora. E eu fiz uma discussão com o acervo do museu, que a curadora Isabel Portela propôs, e eu selecionei 2 fotos de carnaval para 1938. Eu falei, claro, vou pegar essas fotos e vou fazer uma conversa com o carnaval atual. Eu, ao invés de fazer, como o espaço é muito grande, vou fazer fotos grandes, grandes para a gente, 1,5 metro, não funciona. Aí eu resolvi fazer uma instalação gráfica em conversa com os muros, que é uma das formas de bate-bola territorial. Então eles chamam um cara para fazer a pintura do muro deles, do tema do ano. E aí eu fiz o meu muro ali com 3 fotos grandes. Todo mundo vem perguntar, é muito interessante assim, que câmera é essa? Que definição? Não, isso é simples. E olha que adesivo não tem a qualidade de um papel. Não. Mas a impressão
É muito forte. Agora, a exposição que eu vou fazer agora no Sesc Madureira, em março, vão ser fotos em papel e tudo, também grandes, maiores que a televisão, porque a gente ainda tem outro detalhe hoje, cara. Você vai fazer uma exposição de fotos, ou de quadros, ou de peças visuais, ninguém quer ver mais nada, você não tira as pessoas de casa para ver coisas pequenas. Não sei que seja uma coisa Vivian Maier. É verdade. Então você tem que ter coisas grandes, né? Porque você tem uma televisão dessa de 42 polegadas. Tem que ser maior que isso para chamar a atenção. As fotos vão ser grandes. Então a gente já tem outro problema desse e fazer a coisa grande para você ter aquele impacto visual. Aliás, você sabe, uma das melhores exposições que eu vi de fotografia recentemente foi a do Walter Firmo. Que no Instituto Manuel Salles? Ali no CCBB. Sei, mas que foi do IMS. Havia vindo do IMS. Que aqui está em obras. Em São Paulo, será? Sim. Cara, que exposição maravilhosamente montada nessa. Era engraçado porque eles chamavam a atenção, me lembrei disso, você falou, a foto grande, eles botavam algumas ampliadas, né? Para te chamar e depois tinha as fotos. Sim. A do Evandro também foi. A do Evandro foi sensacional. Foi monumental, né? Foi. A do Evandro foi um trabalho de amor do Sérgio Burg ali. Foi. Evandro. E uma coisa do Evandro que fico muito feliz em ter participado, até o retrato dele da exposição era meu, porque a gente era muito amigo, né? Muito amigo. Que ele tem uma vida rica. Ele não foi homenageado depois. Todas as homenagens possíveis ele teve. Entendeu? O Boris, no lançamento do livro, do 100, tô lá, né, naquela noite ao tal que você foi, coisa e tal, tava até bastante gente, tinha uma ex-aluna minha, ali, coisa e tal. Eu falei, tudo bem, ela, lívida, né? Tá passando mal? Alguém te xingou? Sabe a pessoa que não tá bem? Não, quem é aquele senhor ali? Eu falei, Evandro? Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos do Brasil, é amigo meu, você quer que te apresente? Não. Fico arrepiado. Não, é porque... Ela tá tudo bem? Ela emocionada. Não, porque, André, tá muita luz aqui. Eu falei, levaria a travessa. Não, ele veio com muita gente, tem muita gente. E ela depois me contou que ela era espírita. Eu não... Mas por que não? Onde ele chega, ele ilumina. Ah, que coisa estranha. E eu não creio em bruxas, espero que elas vai lá. Mas o Evandro tinha esse lance, né, que era estranhíssimo, não tinha em meia hora ele dominava a cena. Isso é verdade, ele dominava. E depois ela abraçou ele e chorou. Aí Evandro, aquele jeito, Evandro, chorou. Aí o Evandro mostrou depois, ele foi depois de expor no Chile, as fotos do Chile, o Boric abraçou ele e chorou. Você já viu essas fotos? O Boric, presidente do Chile, abraçou e falou: a roda, o homem não me terminava, abraçava, quando eu vi estava chorando, me lecou aquele jeito, Evandro. Ou dizia, muitas graças, Evandro, muitas graças, e ficava olhando para ele. Ele fotografou Neruda, hein? Imagina o Boric olhando para ele assim, né? Testemunho ocular da história. Olhando aquela coisa assim que o Boric falou, não, você... Entendeu? Então, essa homenagem. Agora, mais uma vez, Evandro tinha tudo isso em negativo e eu fiz até o tratamento do livro dele, do Retratos do Tempo, e era um arquivo completamente anárquico, né? Você sabe, quando eu conheci ele, foi... Eu não sei, acho que foi 20 ou 21 anos de Brasília, naquela época, estava morando lá, portanto foi no fim dos anos 70, em algum momento. E eu trabalhava no Jornal do Brasil, ele também, e o Jornal do Brasil quis fazer uma matéria de capa para a revista de domingo com os 20 ou 21 anos da cidade. Eu não sei exatamente qual era, se era 20 ou 21, alguma coisa assim. E mandaram o Evandro do Rio para fazer as fotos. E aí a gente tinha uma semana para fazer aquilo. E o Evandro passou 4 dias, 5 dias na farra. Eu desesperada. Eu dizia, Evandro, a gente tem que produzir alguma coisa. Evandro, vai sair, pode deixar, não sei o quê. E na farra. E porque era isso, ele chegava nos lugares, todo mundo vinha em cima do Evandro. Ele era instantaneamente gostado pelas pessoas. Ele ficava namorando as moças, uma coisa assim, bebendo, show. Eu já estava desesperada porque eu sabia que sem foto não teria matéria. E eu estava achando, como todo mundo de sucursal, eu achava o máximo sair uma matéria minha na capa. Sim. Naquela época, aliás, mesmo se eu não fosse sucursal, eu acharia o máximo sair na capa. A gente é jovem jornalista, né? E era uma coisa maravilhosa.
uma capa da revista de domingo do Jornal do Brasil. Aí você acredita que no último dia esse miserável pegou, saiu, foi a 4 ou 5 lugares, fez um trabalho absolutamente assustador de bonito? Sabia, né? Isso que eu acho. Ele, Orlando Brito, cara. Orlando Brito era outra figura. Como o Walter Carvalho falou, essa forma quebrou. O Valtinho Carvalho falou. E o Valtinho Carvalho é outro que é estupendo, né? O Valtinho falou dele, do Evandro, essa forma quebrou. Não tem nem mais como fazer você hoje. Era uma coisa romântica, né? Engraçado. Era um troço que ser fotógrafo não era uma profissão, era um estilo de vida, né? Era. O Evandro, que eu acompanhei dele até o fim, tinha essa coisa de. A roda não tá boa. Eu falei, Evandro, tá, mas o que você quer provar? Ele, não enche o saco, me diz se tá boa. Aí eu fazia muito tratamento das fotos dele. Isso era exatamente ele. Aí ele, entendeu? Tinha essa coisa até o fim. Ele foi. É que você falou bem, fotógrafo morre fotografando, entendeu? Músico também morre, né? Você tem músico. Não é uma profissão como outra qualquer. Não é, infelizmente. Porque você fica maluco com isso, pensando 24 horas que não está bom. Porque, na verdade, e nunca está bom, né? A fotografia é o olho. Quer dizer, tudo é uma fotografia. E, aliás, uma das coisas que mais me irrita é porque eu viajo com a câmera e uso câmera o tempo todo. Quando digo câmera, pode ser o celular hoje em dia. Sim, o aparelho, né? Em francês, appareil. Exatamente. A fotografia é sempre uma realidade paralela. Eu estou aqui conversando com você e estou vendo todas as fotos. E as pessoas, a pessoa que fotografa não aproveita a viagem, não está percebendo os detalhes. Dizer que o fotógrafo não está percebendo o detalhe é o maior equívoco da face da Terra, porque a gente percebe detalhes que ninguém repara. Por quê? A gente está fotografando, porque a gente está... Olha, você aprende a ver. Né? É uma coisa tão curiosa que... Mas voltando, só desculpe grosseiramente cortar, é aquele sentimento que eu tive quando eu vi as fotos do Bresson. Parece que você aprendeu uma língua, uma tradução nova de mundo. Olha, eu me lembro uma coisa. Eu estava viajando pela Ásia e eu estou convencida de que aquela água mineral San Pellegrino é um esquema de pirâmide, alguma coisa... Porque não é possível que tenha uma fonte no mundo em San Pellegrino que consiga abastecer toda a China, o Vietnã, Singapura, todo lugar que eu ia era a água San Pellegrino. E comecei a descobrir lá que ela tinha tampas diferentes. Umas garrafas tinham a tampa de um tipo, outras tinham de outro. Se eu não fotografasse, eu não tinha reparado isso. Eu não sei, a gente não consegue nem explicar o que é, né? Mas é um treinamento contínuo, é uma forma de estar no mundo, né? Totalmente. Você falou, quando a gente via... Não, você para muito, já tive essas queixas. Não, você não para de fotografar, você fica em frente aí esperando a luz. É isso. Mas, bicho, é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Eu costumo dizer, isso é uma bênção e uma maldição. E a pior coisa quando o cliente vem e diz assim, dá para fazer rápido? Vai ficar... Nunca falha, não tem fotografia rapidinha, mas a qualidade se paga, eu acho isso, investimento. Eu acho que não precisa ser nem... Teve uma vez um motorista no Jornal Brasil que era um fotógrafo. Eu me lembro que eu usava ele para me ajudar. E aí eu falei, não quer fotografar não? Ele falou, não, e até para uma... Não sei se eu vou ser bem aceito na fotografia, pelo amor de Deus. Nossa, só seria. Mas ele ficava meio... eu botava ele para pegar as coisas, ele tinha uma visão incrível. Uma vez ele falou, André, não é daqui? Eu falei, a gente fazia uma coisa na Lagoa de Natal, que as luzes, eu falei, cara, a foto é tua. Ele, não. Aí eu me lembro que saiu no crédito, no Brasil, uma zona, assim, foto André Arruda, assistente fulano. Ele falou, pô, eu vou botar na parede, não sei o quê. É maravilhoso isso, né? Aliás, você sabe que com isso eu me lembrei da agência Magnum e do Roberto Capa, com que a gente começou essa conversa, acho que acaba sendo um final curioso. Ele fez a Magnum e todos os húngaros
iam lá pedir emprego para ele. Porque na Hungria tinha uma fotografia. Não sei porque as pessoas fotografavam muito na Hungria. Meu avô está aí, né? Mas, enfim. Aí ele botou uma placa na agência que dizia: não basta ser húngaro, é preciso ser fotógrafo. E o Capa, esse também viveu... Mas houve uma segunda placa. Muito bom isso. Em Hollywood, no estúdio do Louis B. Mayer, que também era húngaro. E essa placa... Judeu húngaro? Essa placa dizia: não basta ser cineasta, é preciso ser húngaro. Sensacional isso, né? Sensacional. Não basta, né? Não basta viver, tem que fotografar, né? É isso. Não basta viver, tem que fotografar. André Arruda. Fotografando, você fica uma pessoa... É engraçado, você pode ter fotógrafo bom, mau caráter, eu conheci alguns que não valem o chão que pisam, conheci. Mas o fotógrafo que se entrega, não é que você seja uma pessoa legal assim, não, fotógrafos são pessoas ansiosas, até meio rudes no tratar. Mas no fim da linha vale a pena, entendeu? Porque fotografia é ansiedade, né? Aquilo que o Bresson falava, você sobe na curva e goza, né? Vai. Mas é isso, não basta viver, tem que fotografar. André Arruda, muito obrigada. Querida, foi um ótimo papo, a gente poderia continuar aqui por horas e horas, hein? Ficaremos. Faremos uma segunda sessão em algum momento. Prazer é meu, fotografando. Atenção, esta é uma convocação. A democracia no Brasil está sob ataque. Mas qual o seu papel em tudo isso? Chegou a hora de discutir isso por uma nova perspectiva. No dia 18 de fevereiro, você é o nosso convidado especial para ampliar esse debate e conhecer a visão de grandes especialistas que não se deixam levar por partidarismos. Com participação especial de Nelson Jobim, Sérgio Abranches, Christian Lynch, Edmar Baixa, Argelina Sheibub, entre outros grandes nomes, Democracia, uma história sem fim, é o primeiro documentário original produzido pelo Meio Estreia, com exclusividade na nossa plataforma de streaming no dia 18. Assine o Meio Premium, apoie a democracia e ajude a disseminar esse debate.